Vocês vão assistir agora a aula da professora de português. Olá, concurseiros e concurseiras. Nesta aula de hoje nós vamos aprender crase, um assunto que com certeza cai em qualquer concurso, certo? De antemão vou logo avisando que assim, estudando crase comigo, vou dar umas dicas que vocês vão aprender de uma vez por todas, porque eu sei que os alunos, eles já estudaram crase durante a vida toda e sempre vai ter dúvida. Depois da minha aula, sem dúvida. Vamos lá? Vamos nós. Vamos começar pela regra geral. Eu sempre digo nas aulas presenciais para os meus alunos que se ele conseguir decodificar, se ele conseguir digerir mesmo, assim, entender realmente essa regra geral, ele não vai precisar ficar preocupado com as regras específicas, porque são as regras específicas que faz o aluno não gostar de crase. Vamos lá? Então a regra geral diz assim, olha, eu tenho que juntar um a, preposição, mais um a, artigo. Então eu tenho que começar a ler essa regra. Então, se o artigo é o artigo a, que é o artigo feminino, então isso aqui já vai conversando comigo. Qual é a prerrogativa de crase? Prerrogativa de crase é substantivo feminino. Tá aqui, olha. Palavra feminina, ok? Mas para que eu possa fazer crase, a palavra que vem antes do substantivo, ela tem que exigir uma preposição, que aí é o termo que rege e o termo regente. É o regido e o regente, ok? Então ele diz aqui assim, olha, gostaria de ir a, porque quem vai a algum lugar, e praia é um substantivo feminino que exige o artigo feminino a. Então, se eu junto um a, preposição, mais um a, artigo, vai virar o a craseado, ok? Então, se o aluno conseguir fazer isso em todas as situações, se ele conseguir de fato entender que eu preciso juntar um a, preposição, com um a, artigo, e eu vou formar isso aqui, vou juntar, vou fazer a fusão, porque crase é uma fusão. O nome do acento que a gente coloca em cima para marcar essa fusão se chama grave, acento grave, ok? Vamos lá. Saímos da regra geral e vamos para as regras específicas. Quando é que eu vou usar crase? Aí ele dá uma dica. A dica é, você vai alterar, você vai tirar a palavra feminina da frase e vai colocar uma masculina. Se ao você trocar o feminino, quando você troca o feminino pelo masculino, se o a virar ao, vai ter crase. Por quê? Porque o ao é preposição mais artigo. Vamos lá. Ele diz assim, olha, troca escola por colégio. Vou ao colégio. Tá vendo esse ao aqui? O a é preposição, o o é artigo. Então, lógico que se eu disser vou à escola, eu vou à escola craseado. Essa é a regra, é a explicação prática da regra geral, certo? Então, se o aluno segue essa dica da regra geral, ele jamais vai errar crase numa prova. Vamos lá. Antes de palavra feminina, eu vou usar. Fui à escola, fui ao comércio. Então tem crase. Fomos à praça, fomos ao parque, por exemplo. Eu estou colocando aqui como se fosse sinônimo, não é isso? Mas numa prova, se cai uma palavra feminina, que você não saiba o sinônimo, use qualquer palavra masculina. Se o a virar ao, vai ter crase. Quando acompanham verbos que indicam o destino, vou à padaria, fomos à praia. Aí nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Então, nas locuções femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Então, saímos à noite. Mesmo assim, se o aluno na prova esquece essa regra, que é uma regra específica, ele pode se salvar numa prova com a regra geral. Qual é a regra geral? Diz assim, você troca o feminino por um masculino e se o a virar ao, eu vou ter crase. Por exemplo, saímos à noite. Eu não vou dizer saímos o anoitecer, que é o masculino. Eu vou dizer saímos ao anoitecer. Então, ainda que eu não saiba que isso aqui, à noite, é uma locução adverbial, eu posso aplicar a dica da regra geral. Por isso que eu disse logo no início que quando um aluno ele consegue
decodificar a regra geral, ele vai aplicar a dica da regra geral nas regras específicas, certo? O que vai fazer você não precisar decorar tantas regras específicas. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Pronto, isso aqui é uma locução feminina conjuntiva, proporcional. Exemplos de locuções eu trouxe para lembrar para vocês. À medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a e à moda de. Vamos lá. Usar crase antes de pronome demonstrativo, aquilo, aquela e aquele, é muito fácil. Vocês vão ver por quê. Olha. No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Aí eu trouxe uma dica que é excelente. Eu acho que qualquer aluno que ele gravar essa dica, ele jamais vai errar a crase antes dos pronomes, nos pronomes aquilo, aquela e aquele, que é o pronome demonstrativo. Quer ver? Olha só. Se eu vou trabalhar com aquele, eu não vou falar aquele, eu vou usar a este. Então, todas as vezes que eu tenho o aquele como a este, eu vou usar crase no aquele. Quer ver? Olha, aquela a esta e aquilo a isto. Vamos usar essa dica neste exemplo aqui, olha. No verão, voltamos àquela praia. Eu esqueço aquela, o cara pergunta, tem crase? Eu digo, eita, esqueci. Mas o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a dica. Então, eu vou tirar o aquela e vou colocar esta ou a esta. Vamos ver. Eu digo assim, olha, no verão, voltamos esta praia, não vou dizer assim, eu vou dizer, voltamos a esta praia. Pronto. Então, se o aquela é igual a esta, eu vou ter crase. Viu como é fácil você colocar crase nos pronomes demonstrativos? Aquele, aquela e aquilo. Aí o outro caso aqui é antes da locução, a moda de, quando ela estiver subtendida, que é o tipo de crase que você vai usar antes de uma palavra masculina. Lembrando que a regra geral diz que crase é prerrogativa de palavra feminina. Aqui neste caso é exceção, olha, mas está subtendida uma expressão feminina. Olha, veste roupas a Luís XV. Luís XV masculino, mas está implícito aqui, está subtendido a expressão a moda de. Então eu vou colocar crase. Mais uma vez, mesmo aqui nesta regra, você pode usar a técnica aprendida lá no primeiro slide, que falava assim, você troca o feminino por o masculino, e se a palavra o a virar ao, eu vou ter crase. Olha só como é que fica. Veste roupa ao estilo de Luís XV. Eita, troquei moda por estilo e o a virou ao, tem crase. Dribla a moda de Pelé, então tem crase, ao estilo. Vamos ver agora o uso da crase na indicação das horas. Todo mundo sabe que antes de hora a gente coloca crase, mas existem alguns casos em que a gente não vai usar crase. Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal que indicam as horas exatas. Vamos ver como é que isso se processa no exemplo. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde, então vai ter crase. Saio da escola às 12h30, crase. Aí vamos nós. Por outro lado, quando acompanhados de preposições do tipo para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Por que eu não vou utilizar crase quando antes da hora vier uma preposição? Porque crase é preposição mais artigo. E se eu coloco crase depois de uma preposição, eu vou ter preposição mais artigo. E aí não vai funcionar, tá certo? Então vamos ver no exemplo. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Se eu colocar uma crase aqui, eu vou estar colocando uma preposição. E aí eu vou ficar com duas preposições. Ficaria mais ou menos assim. Ficamos na reunião desde as 12 horas. E aí você não pode juntar duas preposições, ok? Chegamos após as 18 horas. Após também uma preposição e aí não vai ter crase. O congresso está marcado para as 15 horas.
para é uma preposição. Então, você não vai colocar crase nesta situação, tá certo? Quando não usar crase? Na verdade, em língua portuguesa, o aluno se preocupa demais com a crase, mas na verdade a gente tem muito mais situações em que a gente não usa crase do que a gente usa crase, certo? Não se usa crase em palavras repetidas, do tipo dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, palavras repetidas sem crase. Também não vamos usar crase antes de palavra masculina, a não ser que eu consiga colocar a expressão a moda de. Jorge tem um carro a álcool. Álcool é uma palavra masculina. Por que eu não coloco antes de palavra masculina? Porque crase, novamente a gente volta lá para a regra geral, porque crase é uma preposição e um artigo. E álcool, sendo uma palavra masculina, ela vai requerer um artigo que é o O, né? Um artigo masculino. Então, o artigo masculino não vai formar a crase, de jeito nenhum. Então, aqui é somente, esse A aqui é só preposição. Então, se eu tenho só a preposição, não tenho crase. Se eu tiver só o artigo, também não vou ter crase. Samuel comprou um Jeep a diesel, a mesma explicação de cima. E antes de verbo. Professor, às vezes o aluno me pergunta, por que não tem crase antes de verbo? Aí eu respondo para ele, meu anjinho, verbo não requer artigo. Se não tem artigo, não tem crase, certo? Estava disposto a salvar a menina. A salvar. Salvar é o verbo e esse a só pode ser preposição, porque verbo não exige artigo. Lembre-se que o artigo está na gramática para preceder substantivo, certo? Passava o dia a cantar, a mesma situação. Aí, antes de pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, é a mesma explicação. Pronome não requer artigo. Então, eu sempre digo para os meus alunos, se você entender que crase tem a ver com uma preposição mais um artigo, e que esse artigo é um artigo feminino, porque na verdade crase é assim, é um A em cima de outro A. Não dá para você levantar e ver se tem um A escondidinho lá embaixo. É por isso que você usa a técnica de burlar, assim, de camuflar. Eu vou tirar o A artigo e vou colocar o O artigo. Então, quando eu leio, é visual. É o A e o O vira AO. Aí eu sei que eu tenho uma preposição e um artigo, tá vendo? E pronome não exige artigo, de jeito nenhum. Olha, falamos a ela. Ela é um pronome pessoal, então não vai ter artigo. Consequentemente, não tem crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Também não vai ter crase. Antes de pronome possessivo, antes de pronome demonstrativo. Por que não vai ter? Porque isso não começa com A. E por que eu vou colocar em aquele, aquela e aquilo? É porque eu vou juntar o A, preposição, mais o A do aquele, aquela e aquilo. Por isso que vou ter crase, certo? Era isso que nos referíamos. Aí a gente sai da crase, que a gente não usa, os casos que a gente não pode usar crase, e a gente vai para a crase facultativa. Só são 3 situações. Às vezes o aluno diz, professora, é crase que é obrigatória, crase que é facultativa, crase que é proibida. Mas as facultativas só são 3 casos, fáceis de a gente ver. Então eu só vou ter crase facultativa em 3 situações. Uma, quando eu uso a preposição até. Então eu digo assim, fui até a praça com crase, ou eu fui até a praça sem crase. Aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Por que com o até a crase é facultativa? Porque em língua portuguesa a gente tem a preposição até e a gente tem uma locução prepositiva até a. Então, quando ele usa a locução prepositiva até a, ele vai juntar esse a da locução mais o a artigo, aí vira crase. Quando ele usa somente a preposição até, lógico que se já tem uma preposição, não vou colocar outra preposição. Então, eu queria chamar a atenção de vocês assim. Se ele coloca uma frase lá, vou até o mercado, vou até a feira, vou até a feira. Aí ele diz assim, vou até a feira tem crase? Aí você diz assim, não, é facultativa. Mas se ele determinar
considerando o uso da locução prepositiva até a, na frase, vou até a feira, a crase é facultativa, proibida ou é obrigatória? Aí vai ser obrigatória. Então, o aluno tem que ficar ligado na assertiva da banca. Se a banca define que está usando uma preposição, somente o até, aí eu não tenho crase. Mas se ele definir que ele está usando a locução prepositiva até a, aí vai ter crase de forma obrigatória. Por isso que quando ele não determina, não define, a crase é facultativa, porque a gente não sabe se ele está usando apenas a preposição até ou se ele está usando a locução prepositiva, tá certo? Eu queria chamar a atenção para essa questão, porque eu já peguei provas em que ele vai e estabelece, olha, nós estamos usando a locução prepositiva. E aí o aluno diz, não, com até ela é facultativa, mas se ele disser que está usando a locução prepositiva, a crase é obrigatória. O outro caso de crase facultativa é antes de nomes próprios femininos, quer dizer, antes do substantivo próprio feminino, antes de nome de mulher. Aí ele diz aqui, entrego a Maria, por favor, com crase ou sem crase. Só que assim, se você determinar o nome da mulher, ou seja, se você adjetivar, a crase é obrigatória, certo? Então tem que ficar ligado para essas particularidades. Eu digo assim, olha, entregue a Maria ou entregue a Ana sem crase, ou entregue a Maria com crase. Mas se eu disser entregue a Maria doceira, entregue a linda Maria, a Maria da esquina, se eu adjetivar, a crase é obrigatória, ok? E o último caso é antes de pronome possessivo feminino. Então, se eu tiver um pronome possessivo, eu vou fazer com crase ou sem crase. Mandou presente de Natal à sua família. Olha, sua é o pronome possessivo, então eu vou mandar presentes de Natal à sua família com crase ou sem crase, ok? Lembre-se que não se usa a crase antes da maior parte dos pronomes, lógico, nós já vimos pronomes possessivos. Nós só usamos crase diante de determinados pronomes, do aquele, aquela e aquilo, e de pronome de tratamento, senhora, senhorita e dona, ok? Dica, essa dica vai ser assim, vai coincidir com a dica que foi dada lá no início da aula, da regra geral. Então, ele diz assim, olha, se eu vou a e volto da, vai ter crase. Então, vou a, volto de, não tem crase. Vamos entender por que essa dica. Olha, se eu vou a e volto da, tem crase, o que é o da? O da é preposição de mais o artigo a. Então, preposição mais artigo, crase. É muito fácil crase, certo? Então, aqui, se eu vou a e volto de, vou à Bahia. Então, eu volto da Bahia, com crase. Mas eu vou a Brasília, eu volto de Brasília, sem crase, certo? Aí ele colocou aqui, vou à Europa, volto da Europa, então tem crase. Vou a Roma, volto de Roma, não tem crase. Aí lembrando que se eu voltar, se eu for a Roma do Papa, adjetivei, tem crase. Porque eu não vou voltar de Roma do Papa, eu vou voltar da Roma do Papa. Então sempre que eu adjetivar, quando eu adjetivo, vai ter crase. Vamos fazer uma questão de um concurso, certo? De 2018 agora. Ele diz assim, o alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima da humanidade. Aí ele afirma aqui assim, é facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em a outra, de modo que sua supressão não comprometeria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Olha, nós acabamos de ver que crase facultativa são 3 casos. Antes de nome de mulher, antes de pronome possessivo feminino e com o uso do até. Então, isso aqui está incluso nesses 3 casos? Não, professora. Então, essa questão está errada. Não posso tirar.
Mas vamos imaginar que você não lembrasse dos casos de crase facultativa, que a propositura dele aqui se refere a isso. Mas vamos imaginar que você não lembrasse. E aí mas ele está dizendo aqui assim, olha, se eu suprimir essa crase, não vai comprometer. Então o que é que você faz? Ora, tire outra, que é feminina, e coloque outro. E veja se o A vai virar AL. Porque se o A virar AL, a crase é obrigatória. Vamos ver. Mas não tardou que a primitiva cedesse ao outro. Eu não vou dizer cedesse o outro. Ele vai cedesse ao outro. Eita, o A virou AL. Se o A virou AL, a crase é obrigatória. Então eu posso responder uma questão, mesmo que eu não soubesse se era facultativo ou não, ok? O fato é que suprimir essa crase cometeria um erro de gramática, certo? Vamos fazer uma próxima questão. Aí ele diz assim, olha, em 1996, no artigo Contratos Inteligentes, o criptógrafo Nick Szabo predizia que a internet mudaria para sempre a natureza dos sistemas legais. A justiça do futuro, dizia, estaria baseada em uma tecnologia chamada contratos inteligentes. Os contratos legais, com que habitualmente trabalham os advogados, estão escritos em linguagem frequentemente ambígua e sujeita a interpretações diversas. Tá aqui, a interpretações, vou botar aqui. Um contrato inteligente é um acordo escrito em código de software, que, como linguagem de programação, é claro e objetivo. O contrato se executa de maneira automática quando se cumprem as condições acordadas. Ambas as partes podem ter certeza quase total de que o acordo se cumprirá tal como foi combinado. E tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Não há nada que as partes possam fazer para evitar o cumprimento do contrato. Aí a banca vem e diz assim, ainda com relação às propriedades linguísticas e aos sentidos do texto, julgo o seguinte item. A inserção do sinal indicativo de crase em A interpretações ocasionaria erro gramatical no texto. Vamos lá. Vocês vejam aqui que eu tenho um A que é no singular. Então, A singular, antes de uma palavra no plural, eu não posso colocar crase, de forma nenhuma. Por quê? Porque o artigo está faltando aqui. Artigo concorda. O artigo, ele dança conforme a música do substantivo. Então, se eu tenho um artigo singular, se eu tenho um substantivo singular, o artigo é singular. Se eu tenho um substantivo que está no plural, para eu ter artigo, eu tenho que dizer as interpretações. Então, aqui eu não posso colocar crase de forma nenhuma. E ele diz que se a gente colocar crase, vai cometer um erro. Por isso que essa questão foi correta. Tá certo? Vamos entender direitinho, vamos para outra questão. Então, já sei, o A singular antes de palavra plural, sem crase. É crase proibida. E já entenderam por quê, né? Isso falta o artigo. Vamos aqui para outra questão. O maior desafio do Poder Judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro de um processo. De um modo amplo, o acesso à justiça significa a garantia de amparo aos direitos do cidadão por meio de uma ordem jurídica justa e, caso tais direitos sejam violados, a possibilidade de ele buscar devida reparação. Para tornar efetivo esse direito fundamental e popularizá-lo, foram feitas várias mudanças na lei ao longo dos anos. Esse movimento de inclusão é conhecido como ondas renovatórias. Atualmente, já se fala no surgimento da quarta onda, que está relacionada aos avanços da tecnologia. Aí ele diz aqui assim, olha, o a quem. A questão dele vai se referir ao a quem. É um pronome relativo. Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgo os itens a seguir. A inserção do sinal indicativo de crase em a quem não comprometeria, ele diz aqui, olha, não comprometeria a correção gramatical do texto.
Deixa eu dizer, antes do pronome relativo quem e antes do pronome relativo cujo, a crase é proibida. Então, como ele diz aqui que não compromete a correção gramatical, essa questão está errada. E eu vou colocar na minha cabecinha de concurseiro, antes de quem e antes de cujo, dois pronomes relativos, a crase é proibida, certo? Encerramos por aqui nossa aula e nos encontraremos em um próximo vídeo.